Olá, meus queridos, bom dia para vocês, boa tarde para quem acessar a tarde também. Hoje nós iremos finalizar o nosso livro de história, certo? Iremos finalizar o livro um com o capítulo 4, onde falaremos sobre a cidadania ao longo do tempo. Antes de começar, eu quero só lembrá-los que na semana passada nós fizemos uma atividade lá no fórum. Lembram-se que onde vocês pesquisaram sobre o que é ser cidadão, o que é ser cidadania. Muitos de vocês participaram, né? Ficamos muito felizes, eu e a professora Carla, pela participação de vocês. Isso é muito importante, isso mostra, né, o empenho de vocês também aí de casa, né, com relação aos estudos. Por que nós fizemos isso? Isso é o que nós chamamos de aula invertida. A gente dá o tema, né, para vocês pesquisarem, né, saberem previamente, né, como vai se apresentar a aula seguinte, tá? Para vocês não ficarem assim totalmente por fora do assunto, porque quando a gente pesquisa um pouco anteriormente sobre uma aula que a gente vai estudar, né, as coisas ficam bem mais fáceis, bem mais práticas, certo? Então vamos começar aqui. Cidadania, né? Cidadania. Essa palavra, ela vem do latim civita, que significa sociedade. Também a palavra cidadania, ela é uma palavra plurissemântica. Nossa, o que é plurissemântica? É uma palavra difícil, né? Plurissemântica, a gente quer dizer que quando uma palavra tem diversos significados, e a palavra cidadania é uma delas. Ela tem um significado específico e também tem um significado mais genérico, ou seja, um significado mais amplo. Um pouco aqui do significado específico, né? O que quer dizer cidadania? É um conjunto de direitos e deveres políticos de uma pessoa. Como assim? Por exemplo, porque vocês falaram lá na plataforma que são os direitos e deveres de uma pessoa. Esse conceito é o conceito amplo, o conceito geral. Nesse conceito específico, eu tenho direitos e deveres políticos, isso mesmo. Eu não tenho só direito a muita coisa, mas também eu tenho os meus deveres. E um deles, gente, eu tenho o direito de votar, né? E também ser votado. Tenho o direito e o dever de votar. Quem não vota aí se complica, né? Também eu posso participar da vida política da sociedade como participando de partidos políticos, ou eu também posso criar um partido político. Vocês nunca ouviram falar sobre o partido político PT, PSOL, PCdoB. Isso aí são o que se chamam partidos políticos. Cada um defende a sua bandeira, né? O seu ponto de vista em relação à sociedade. E temos o significado mais amplo, né? Que é esse que todos nós conhecemos, que são os direitos e deveres de uma pessoa. Nós temos direito à educação, à saúde, à moradia, né? E muitas outras coisas. Então, a cidadania atualmente, né? Ela foi uma conquista obtida pelo empenho e pela luta de indivíduos ao longo dos séculos. E nós, para entendermos melhor como surgiu essa cidadania, para ela ser o que ela é hoje, ela passou por vários processos. Vamos começar aqui com o surgimento dela. O surgimento da cidadania é muito antigo, aconteceu no século 8 a.C., na Grécia, em uma sociedade em que todos os homens eram considerados livres e iguais, eles eram apenas considerados, né? Vamos aqui. O poder não mais se concentrava nas mãos apenas de um único indivíduo, como ocorria no passado, ou seja, antes do século VIII. Todas as decisões que afetariam a sociedade eram discutidas, deliberadas e votadas. O que quer dizer deliberadas? Elas eram decididas, né?
eram concluídas e, por fim, votadas. Nesse período, a cidadania esteve longe de ser universal. Cidadania não era para todos, né? Apenas eram considerados cidadãos aqueles que tinham riquezas materiais e propriedades de terra, ou seja, tinham muito dinheiro e terras. Já a cidadania na Idade Média contou com o feudalismo, né? A cidadania encontrou muitos obstáculos, havendo inúmeros aspectos que inviabilizavam, tornava difícil a sua existência. Eu vou já explicar para vocês o que era o feudalismo, certo? O poder do feudalismo era administrado pela Igreja Católica e o exercício desse poder era hierárquico e inquestionável. Na época do feudalismo existiam muitas pessoas que tinham muitas terras, né? Pessoas ricas, mas quem decidia o que iria acontecer sobre as leis da sociedade da época era a Igreja Católica. Quem? O Papa, os bispos, os padres. Eles é quem detinham o poder. O que eles diziam, ninguém poderia contestar, ficava no que eles tinham dito, correto? Hierárquico, por quê? Primeiro o poder supremo vinha de um papa, depois de um bispo, de um arcebispo e por fim pelo padre. Sempre tinha essa hierarquia de poder, de cima para baixo. E também sobre essa estrutura não poderia existir cidadania, já que a Igreja Católica, né, o que ela dizia era inquestionável e aí não existia, não tinha como existir cidadania, porque cidadania é as pessoas serem iguais às outras. Entretanto, para os gregos, a cidadania era igualdade entre os homens e o direito de discussões e deliberações para resolver os conflitos. Bem aqui na Grécia, né, as coisas já começaram a mudar um pouquinho. Enquanto no feudalismo o poder era construído de forma arbitrária, ou seja, eles mandavam, né? E os ditos da igreja eram incontestáveis, na Grécia aqui já começou a mudar um pouquinho. No período dos séculos XIV a XVI, houve uma transição do feudalismo para o capitalismo. Então, a igreja perdia o poder, né, e passava aqui para o capitalismo. O que era o capitalismo? As pessoas que tinham dinheiro, as ricas, elas tinham a liberdade, né, de comércio. Compravam o que queriam, vendiam o que queriam e visavam somente o lucro, queriam lucrar. E aí, a partir daqui, houve o ressurgimento dessa cidadania. Então, a partir daqui, era considerado cidadão aquela pessoa que possuía o direito sobre as questões de sociedade. Aqui já começou a mudar. Passaram a ser cidadãos as pessoas que tinham o poder, né, da cidade e do estado. De quem estamos falando? Dos políticos, as pessoas que tinham cargos políticos. Essas pessoas passaram a ser consideradas cidadãs. Tal direito, esse direito de cidadania não abrangia a todos. Cidadania era privilégio da elite que dominava naquela época, certo, gente? Então, houve muitos conflitos, né, do povo querendo exercer a sua cidadania. Nem todos eram livres para fazer o que queriam, certo? Bem aí, nessa questão, não entrava as pessoas escravizadas, não entravam as mulheres, certo? E aí vamos partir para a cidadania de hoje. O filósofo Aristóteles definiu a cidadania como um todo, né? Igualdade. Com todo aquele que tem o direito e, consequentemente, o dever de formar um governo. Então, qualquer pessoa pode formar o seu governo, desde que entre em acordo com partidos. Hoje, ser cidadão abrange muito mais do que isso. Ser cidadão é ter direitos e deveres, ser reconhecido como membro pleno e igual na sociedade,
cidadania é a conquista de tais direitos e os cumprimentos dos deveres. Não nos esqueçamos disso. Nós temos os nossos direitos, mas também temos que cumprir os nossos deveres. É através da cidadania que o indivíduo pode exercer seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, lutando por mais garantias individuais, mas também coletivas, e por direitos essenciais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade. Eu não posso aqui também, quando eu penso em sociedade, em querer o bem só para mim, me privilegiar só a mim mesma, mas eu tenho que pensar também em um todo, em uma sociedade. Vocês podem observar que quando um bairro ou as pessoas da comunidade se juntam para fazer alguma reclamação na TV, que não tem asfalto, que não tem esgoto, que não tem segurança, isso também está exercendo a cidadania, porque nós temos os nossos direitos, ok? Então, aqui continuando. Um fato marcante que levou a cidadania ao que conhecemos hoje foi a Carta de Direitos da ONU, Organização das Nações Unidas. Nela, afirma que todos os homens são iguais perante a lei, independente de raça, credo e etnia. Confere seu direito a um salário digno, à educação, à saúde, à habitação e também ao lazer. Isso mesmo, o lazer também é um dos nossos direitos assegurados. Assegura-se o direito de livre expressão, de participar de partidos políticos, sindicatos e movimentos, etc. Certo? No que diz respeito aos deveres, a Carta estabelece que cabe aos homens fazer valer os direitos para todas as pessoas. Quando cabe aos homens fazer valer os direitos para todas as pessoas que nos representam, né, no governo, quando a gente vota, eles têm o direito, né, de nos dar a garantia do que foi assegurado nessa carta pela ONU, no que está também nos assegurados na Constituição Brasileira, que é aquele livrinho que nós mostramos lá na ilustração do fórum de vocês, tá? Também é ter responsabilidade pelo grupo social e cumprir as normas e leis elaboradas e decididas coletivamente. Esses deveres aí engloba, né, o cumprimento das leis que nós temos que cumprir. Por exemplo, a gente pode matar as pessoas? Não pode. Então, quem faz isso, ele tem que cumprir pela sua não obediência a essa lei, correto? Podemos roubar? Não. Também é uma lei que nós temos que obedecer, tá? E várias outras, leis de trânsito, até mesmo o respeito, gente. O respeito das pessoas entre as outras. Isso também é exercer a nossa cidadania, tá? E aqui no livro de vocês, vemos também que uma dessas lutas aqui pela sociedade engloba a mulher, né? Bem aqui, ó. Uma das formas de exercer a cidadania é por meio do direito de votar. Por isso, durante séculos, as mulheres na França, nos Estados Unidos e em outros países lutaram pela sua participação na política através do voto. As mulheres que lutaram pelo direito de votar na Inglaterra, chamadas de sufragistas, o que quer dizer essa palavra sufragista? São as mulheres que querem estender, né, esse direito, não só a ela aqui, como no caso de Alzira Soriano, ela foi uma privilegiada que conquistou, né, um espaço na política, mas ela queria que todas as mulheres tivessem esse mesmo direito, correto? Então, as mulheres que lutavam pelo direito de votar na Inglaterra, chamadas de sufragistas, foram perseguidas, torturadas, presas e discriminadas. No Brasil, as mulheres puderam votar somente em 1932 e em 1988, a Constituição brasileira garantiu a cidadania a todos os brasileiros. Então, homens, mulheres, jovens,
negros, né, sem distinção de raça, cor ou etnia, passaram a ter todos os seus direitos garantidos, o que não acontecia, né, antes aqui, como eu contei para vocês lá na Grécia Antiga, depois na Idade Média, correto? Aqui nós temos a foto, né, dessa grande aqui lutadora pelos direitos das mulheres, que foi Alzira Soriano. Por décadas, as mulheres lutaram pelo direito de se candidatarem a cargos políticos no Brasil. Luísa Alzira Soriano Teixeira foi a primeira mulher a ser eleita no Brasil e na América Latina, assumindo o cargo de prefeita da cidade de Lages, no estado do Rio Grande do Norte, em 1929. Então, crianças, foi bem claro, né, essa aula aí sobre cidadania. Aí vocês já fazem as páginas de 30 a 32. Observem bem aqui na segunda questão essa imagem, né? Eu quero que vocês observem bem, vejam aqui o que essas pessoas estão fazendo, que pessoas são essas, né? Bem aqui na legenda da foto, nós podemos ver a manifestação de mulheres pela defesa do voto feminino em Londres, Inglaterra, ocorrida em 21 de março de 1906. Vejam aí, né, como elas já vinham lutando por esses direitos, para que hoje a mulher tivesse toda essa liberdade que tem. A mulher pode trabalhar na política, ela pode exercer cargos que antes somente os homens faziam, né? E a mulher está aí cada vez conquistando o seu espaço, correto? E dentre esses direitos e deveres, né, de ser cidadão, também engloba os direitos da criança, do adolescente, do idoso, tá, gente? Então, por hoje é só e até a próxima. Um abraço a todos.